Olá, vamos dar continuidade à nossa série Oxigênio, onde abordamos temas que nos fazem refletir e que eu espero tragam muita oxigenação para a alma. Em continuidade ao tema fé, quero falar sobre dialética familiar. Essa semana eu tive um sonho confuso e rápido. Mas nele eu via, dentre várias pessoas, a minha mãe dormindo. Foi tão intenso que eu corri para abraçá-la, sabe? Eu queria que ela respondesse, que abrisse os olhos, que me sentisse. Acordei choroso, é claro, e penso que o sonho se refere a um excesso de saudade. Era a noite de aniversário de casamento dos meus pais e ao amanhecer já seria aniversário também do meu pai. Claro que há muitos anos a gente não comemora nenhuma dessas datas, assim como também não comemoro o aniversário da minha mãe. Mas por tê-los sempre presentes no meu caminho parece não terem ido, ou que talvez estejam como sempre sonho, dormindo apenas. Por que eu relato isso? Pelo orgulho de fazer parte de uma época onde os pais não buscavam exatamente o nosso amor, e sim o nosso respeito. Isso não quer dizer que não éramos muito amados. Era comum, claro, que nada fosse permitido, mas também era permitido sonhar com os tão esperados 18 anos, afinal das contas essa era a minha tarefa diária, porque eu tinha a crença de que a partir daí eu teria o meu nariz devolvido e passaria a ser dono dele. Grande engano. Pois, onde se educa com disciplina, é preciso assumir a própria vida para então atingir a tal independência. Pois é, o amor é uma escolha e que precisa se formar com base em um circuito muito sofisticado. Os pais atuais amam seus filhos desejando a reciprocidade do amor. Venho de uma época em que antes de ser amado pelos filhos, o respeito devia vir primeiro. Agora na vida adulta, isso é mais claro para mim, que sofria por dar um amor que talvez fosse mal compreendido, mas eu tinha ciência da razão que se não os respeitasse, não os amaria de fato. Vivemos uma era consumista, exagerada e difícil de acompanhar, mas é um erro comum pautar a família neste coletivo. Se fizermos uma tese sobre a família, tínhamos uma formação ditadora, dura, rígida, recheada de nãos, pouco dialogável e muito respeitosa. Trata-se de uma hierarquia fechada. Em antítese, passamos a construção da nova família com mais acessos, muitos sims, permissiva, dialogável e cheia de expectativas pelo amor, pois passou a se permitir tanto que foi esquecido o principal. A criança e o jovem não têm em seu conteúdo a tal da sofisticação para formar esse circuito que precisa desta pré-condição para que ocorra. Não sentem amor, gostam muito, têm sentimento nobre, porém não têm respeito, que será a base principal para a formação deste alicerce. Este movimento dialeto trouxe à família atual, que é a síntese desta explicação. Com base no protecionismo, amadurecemos nossos jovens, impedindo-os de viver uma vida que nem sempre será favorável. Construímos uma sociedade ansiosa, cheia de frustrações, com pressões por consumismo, mas claro que com virtudes também, pois é mais democrática. A mulher ganhou voz, ganhou espaço, liberta-se mais cedo, sendo totalmente despreparados. Serão adultos que não saberão ouvir um não, terão pavor das negativas e serão tão frágeis sempre que, se romperem um namoro, se suicidam ao invés de curtir a arcaica fossa. No pêndulo da história, registra-se que a mudança jogou coisas ruins fora, mas também levou consigo virtudes que não constam mais em nossos hábitos. Lembro-me da infância que, se queríamos comer melancia, tínhamos que juntar a criançada, andar horas pelo pasto para chegar ao roçado, escolhíamos a melancia, colhíamos e trazíamos quase sem aguentá-las. Ao final da tarde, com ela já fria, claro, porque imagina o calor do sertão, visto que não tinha refrigerador também, né? Tem essa questão. Nós compartilhávamos com toda a família, contando histórias, rindo no escuro, sempre de forma muito respeitosa. O pai abria a melancia, fatiava calmamente, provava enquanto todos aguardavam. Hoje passamos no mercado, levamos para casa, fatiamos, colocamos na geladeira e em geral a criançada berrando do lado para que seja dado logo a ela. Incrível como mudou. Perdemos, na verdade, a felicidade de praticar um simples ritual, o ritual da melancia. Se não prepararmos os jovens para a prática da resiliência, continuaremos a perdê-los. São inúmeros produtos de fraqueza expostos nas redes e que são geradores de sentimentos muitas vezes derrotistas. Infelizmente, a grande maioria dos jovens, claro, para não generalizar, né, gente, se exploram sexualmente.
apenas de forma instintiva, puramente sem paixão. Não existe atração pelo sentimento, catalogam números e mais números em suas camas, dos quais os pais não podem interferir, pois não ensinaram a ser respeitados e respeitar a própria casa. Se temos hoje um batalhão inaceitável de usuários de droga, é porque naturalmente os novos tempos geraram tantos vazios com tantas necessidades de preenchimento. Não é uma situação plena apenas de prazer, é a busca química pela felicidade que ele não sente de fato. Se ainda existe tanto abuso contra a mulher e com um machismo doentio, é porque não está sendo conseguido criar relações de igualdade. Lembre-se que inclusive os discursos religiosos são bastante machistas. LGBTfobia, por exemplo, é uma dura realidade. É uma realidade de conflitos, pois hoje todos podem assumir a sua sexualidade onde não tem base em respeito para lidar com as diferenças. Rotulamos sempre. Se é São Paulino é Bambi, se é palmeirense é porco, macho está no sul, gente mole está no nordeste, não se curte o argentino, se escraviza o boliviano. Difícil construir uma nova sociedade baseada em tanto desalento pelo desrespeito. Os jovens ficam expostos aos mais velhos espertos, que os usurpam, sabe, para serem infratores, cometerem crimes, estupram, espancam, se suicidam, têm carência em ser o melhor e o mais popular apenas. Falam que querem aos pais e não os ouvem de fato. Barbarizam suas vidas e invadem as privacidades de forma ilimitada, porque simplesmente nasceram no momento onde se pratica muito esporte e não se pratica relações saudáveis. Esta é uma condição para ser muito vigiada. Eu espero que gostem do tema e eu espero que reflitam sobre isso. Continuamos no próximo vídeo. Um beijo.